Fala galera, eu sou o Renatur, trazendo mais um assunto maravilhoso para vocês aqui no Geração Papo Reto Vida Real. E hoje eu trouxe uma convidada que vai colocar a gente dentro de uma escola para a gente entender como é que funciona esse ecossistema. Além de cuidar dos pais e dos adolescentes, ela cuida também dos filhos dela, que ela também é mãe. Muito prazer, Natália Fernandes. Explica um pouquinho aí de quem é você e do que você faz aí na sua vida, por favor. Muito prazer. Eu sou educadora, trabalho com educação há mais de 20 anos, dando aulas de inglês, dando aula em colégios, trabalhando com crianças, adolescentes, adultos. E agora, 12 anos já à frente de 3 unidades da Maple Bear como gestora, trabalhando com bebês de 6 meses até os adolescentes de 15 anos. Muito bom. Então quer dizer que você cuida de 3 escolas, tem mais ou menos quantas famílias está assim sobre sua tutela, se é que a gente pode dizer assim? Por volta de 400 famílias. 400 famílias, né? A gente está falando de família, fora a quantidade de pessoas. Como é lidar com tudo isso, com essa responsabilidade do dia a dia? Fala um pouquinho de como que é a sua sobrepressão, se tem pressão, a sua rotina, porque uma coisa é cuidar de casa, uma coisa é cuidar dos seus filhos, você está cuidando aí de 400 famílias. Então, como que é isso daí no dia a dia? Como que você administra tudo isso? Eu acho que quando a gente trabalha com seres humanos, é sempre um assunto muito complexo. Muitas pessoas falam para mim, trabalhar com escola deve ser muito complexo, deve ser muito difícil. Eu acho que qualquer trabalho que envolva trabalhar com seres humanos é bem complicado, né? Ainda mais quando a gente está falando de menores de idade e está falando dos filhos dos outros. Então é uma baita responsabilidade, é um time muito grande, né? Não sou só eu, mas é um trabalho diário de olhar os detalhes, atenção aos detalhes, atenção a cada criança que está com a gente, cada adolescente que está com a gente na escola. Então é um pouco estressante, mas é muito recompensador também. Imagino que seja. Eu não sei se você vai poder me responder isso, mas hoje, quem te dá mais trabalho? Os filhos ou os pais? Porque olha, fazendo um parênteses aqui, eu trabalhei muitos anos com viagem de formatura. E, claro, cada uma na sua prateleira. Mas eu sei a quantidade de trabalho que os pais me davam em relação a problemas corriqueiros que a gente tinha ou até coisas simples que a gente tinha. Até mais do que os adolescentes. Na escola é assim? Como que funciona isso? Porque todos os dias, né? Eu lidei ali com um período pequeno, a gente lidava com um período pequeno que é somente de uma viagem. E a gente só fala de um momento alegre. Agora, todos os dias, como que é isso? Quem te traz esse trabalho aí? É muito difícil falar qual parte dá mais trabalho, porque o trabalho é sempre complexo e a gente precisa da família integrada no dia a dia da escola. Então as crianças e os adolescentes são uma caixinha de surpresa. Cada dia é um que está com alguma questão, outro que tem algum problema que traz para a escola, e aí a gente aciona a família. Muitas vezes é a família que nos aciona. Então depende da situação. Os adolescentes, as crianças podem dar bastante trabalho e outras situações as famílias trazem questões desafiadoras que acabam também voltando toda a nossa atenção para elas. E todos os dias você tem que lidar com esses assuntos das famílias e tal. Os adolescentes dentro do ambiente escolar, é simples de lidar? Vocês têm um método específico? O tratamento é feito 1 a 1? Como que é feito isso? Tem o treinamento também, obviamente, da equipe educacional que vocês têm, se é assim que eu posso falar, os professores, os coordenadores. Como que funciona todo esse ecossistema aí para lidar com esses adolescentes, né? Que vai de a criançada até 14 anos, né? Cada um tem um tipo de cabeça, consciência, culturas diferentes. Como que funciona dentro da escola isso? Com os adolescentes, em especial, é um trabalho diário, porque é uma fase que nem eles sabem o que eles querem muitas vezes. Então tem dias que os adolescentes especificamente, tem dia que eles chegam pulando para lá e para cá, super felizes, ansiosos com alguma coisa, e tem dia que eles chegam mais introspectivos, não falam tanto, tem dia que chegam nervosos, mais agressivos.
Então, é o trabalho mesmo completo de a gente conseguir entender o que está acontecendo com aquele adolescente hoje e como que eu vou lidar com ele. Muitas vezes, não, na verdade nunca é só sobre receber o adolescente na escola e ensinar a matéria, passar história, geografia, português, matemática, mas para que ele consiga aproveitar o máximo do tempo dele na escola, a gente precisa estar ligado nessas mudanças de humor, nessas questões que às vezes eles trazem de casa, não foi alguma coisa que aconteceu na escola, mas todo esse trabalho de realmente enxergar o adolescente, de ver que é uma pessoa que está lá, precisa aprender, nós precisamos ensinar, mas que é uma pessoa lá que está com humor diferente, a gente precisa endereçar. E eu não faço isso sozinha, obviamente, tem as coordenadoras, os professores, a equipe docente toda, ela tem um treinamento para trabalhar com crianças de faixas etárias diferentes e para abordar os alunos sem expor. Agora, falando desse mundo de aprendizado, porque eu tenho uma visão meio polêmica em relação a isso. Não sei se é polêmica, é uma visão um pouquinho mais para frente, né? Eu entendo que o aprendizado ele é individual. Claro, o aprendizado é individual, mas o ensino ele é em grupo. Então, vocês têm ali um método, né? Uma ideia que vocês passam para os alunos e cada um aprende de formas diferentes, de velocidades diferentes. Como que é lidar com isso? Porque eu acredito que, eu não sei se isso vai acontecer agora ou lá na frente vai acontecer, eu sou defensor de que deveria ser o aprendizado individualizado, porque as pessoas têm habilidades, ideias diferentes, têm velocidades diferentes, têm culturas diferentes e entendimentos diferentes sobre vários assuntos. Eu, por exemplo, como eu ia muito mal em exatas, matemática principalmente, eu achava que era o burrão da sala, né? Então, eu passei ali até a 8ª série achando, pô, não presto pra nada, vou mal em matemática. Mas, por outro lado, eu tinha muita facilidade em português, biologia, outras matérias mais de humanas, eu tinha muita facilidade. O ensino hoje, ele continua da mesma forma? Como que o Mapleberry, ele aborda essa situação? E para os alunos que têm dificuldade, que ficam de recuperação, vocês têm uma ideia diferente? Como que vocês tratam isso dentro da escola? A grande questão do que a gente faz na escola é a metodologia canadense, né? E um dos pilares dessa metodologia é colocar o aluno como protagonista. Colocar o aluno como protagonista não é apenas sentir, como a gente disse agora há pouco, como que está o humor dele, o que será que aconteceu, que hoje ele está um pouco diferente do que ele é normalmente, mas é colocá-lo dentro do processo dele mesmo. E, obviamente, isso acaba tendo um olhar mais individualizado. A matéria tem que ser ensinada, a gente tem um cronograma, um planejamento que tem que ser cumprido, só que como cada aluno vai experimentar esse conteúdo, fica a cargo do professor, né? Então a gente tem dentro da metodologia espaço para conseguir diferenciar como que você vai receber uma instrução de matemática ou como o outro colega vai receber, porque cada um aprende de um jeito diferente. E através das atividades a gente consegue perceber algumas aptidões já, principalmente com os adolescentes. A gente já sabe quem gosta mais de ler, de escrever, de se comunicar, quem gosta mais de fazer trabalhos complexos que envolvem lógica, quem gosta mais de questões ambientais, questões sociais, e pouco a pouco o professor consegue colocar esse imprint de cada aluno dentro das discussões da sala. Isso acaba trazendo mais motivação e engajamento da parte deles. E a escola, ela traz atividades não comuns dentro do ensino, por exemplo, pesquisa de campo, trabalha com artes, educação física, como são abordados esses temas com a molecada? Dentro da escola eles têm algumas atividades fixas que eles fazem semanalmente, além das matérias normais, né? Eles têm educação financeira, eles têm... Isso é muito bom, porque olha, a educação financeira é primordial para a pessoa sair do colégio e assim, já ter uma ideia de educação financeira. Porque a gente bate tanto a cabeça, você sabe do que eu estou falando, a gente bate tanto a cabeça por não entender o básico de educação financeira, então isso já é um passo muito adiante. Muito bom. E é importante porque a educação financeira ela contextualiza alguns conceitos de matemática que para os adolescentes ainda é muito abstrato. Mas muitos deles já têm algum tipo de renda, ou por mesada, ou eles mesmos vão atrás de algumas coisas que acabam gerando dinheiro para eles. Então, a educação financeira é um tema que interessa muito porque eles querem empreender, eles querem ganhar dinheiro, querem gastar pouco, então é um negócio que vale bem a pena, eles gostam muito. Isso realmente faz muita diferença. E a gente traz temas aqui, galera,
que é do interesse de vocês, que às vezes vocês têm interesse e ainda não sabem quem tem interesse. É mais ou menos dessa maneira assim, porque vocês, dentro de casa ou dentro da sua legião de amigos, vocês não têm ideia do que acontece no mundo lá fora. Então, por isso que a gente pede para vocês seguirem esse canal, que a gente traz assuntos diversos de várias situações para vocês começarem a entender como se aborda, como que cresce, como que você consegue pensar fora da caixa. Educação financeira é uma questão muito importante que a gente pode abordar. A gente fala de espiritualidade, um monte de coisa. Então, se você não curtiu ainda, não compartilhou, segue, curte, compartilha com seu amigo. Geração Papo Reto, Vida Real, o seu videocast. E continuando aqui, Natália, agora falando de escola, famílias, como que se constrói uma relação saudável entre as famílias e a escola? Porque no meio disso tudo tem os adolescentes. Como é que se constrói uma relação saudável para vocês viverem em harmonia? Que a gente não está falando de 1, 2 anos. Às vezes a molecada passa uma geração inteira junto com a escola. Como que se constrói uma relação saudável? Essa pergunta é muito boa e muito complexa também, porque não dá para fazer um trabalho sozinho, né? Nunca dá. E muitas vezes não é a prática que a gente faz, mas a gente vê que isso é muito comum não só na escola, mas nas relações humanas. A gente fala do adolescente com os professores, fala do adolescente com as famílias e não ouve o adolescente, né? Então acho que isso é uma coisa fundamental. A gente precisa, para dar suporte para essa criançada, para essa garotada que está com a gente na escola, a gente precisa ouvi-los. E aí ouvi-los implica em tomada de decisões, e aí a tomada de decisões é sempre em conjunto. Se é um assunto pedagógico, a gente vai entrar em contato com a família e discutir a questão. O aluno vai mal em matemática, não gosta de inglês, a gente consegue traçar estratégias, e às vezes são alguns assuntos mais complexos, mais profundos, que o adolescente traz para dentro da escola. Por que ouvir o adolescente é importante? Porque conscientemente ele pode não saber o que ele quer, mas através de como ele consegue se expressar, os adultos que estão em volta conseguem identificar mais ou menos potenciais desafios aí, potenciais questões que estão atrapalhando qualquer área do desenvolvimento desse adolescente. E ele é a fonte primeira, né? A gente precisa entender, precisa saber como ele é, o que ele pensa, o que ele gosta, o que incomoda, para então a gente poder traçar um plano de ação, obviamente escolar, no meu caso escolar, mas que vá ao encontro das necessidades que ele tem. Mesmo porque a escola gira em torno dessa pessoa, desse adolescente. As famílias, os profissionais giram em torno dessa pessoa, né? Vocês estão ouvindo em casa aí? Isso é o recado para os pais. Sabe, a gente sabe da hierarquia, tudo certinho, quem manda, tudo bem, mas se não tiver comunicação, vai ficando cada vez mais complicado lidar com isso. Então tem que ter comunicação, não tem essa. Meu filho tem 13 anos e não sabe de nada. Sabe, cara. Sabe, tem que conversar, tem que ter comunicação. Senão fica muito difícil você chegar num ponto em comum. E o que ele pensa também é muito importante. Isso para todos os âmbitos, para ter uma relação saudável, para vocês chegarem num acordo. Isso é muito importante. Falando nisso, não tem muito pai que transfere a responsabilidade de tutor legal para a própria escola. Não tem muito pai que faz isso. Tipo, se vira aí, educa meu filho. Eu acho que às vezes nem é consciente, mas isso acontece, porque hoje a gente tem muitos adolescentes que ficam o dia todo na escola, então ficam com a gente das 7 às 19, muitas vezes. Período integral, Período ou seja, integral. Fica muito mais tempo dentro da escola do que dentro da casa. Sim, então acho que inconscientemente há essa tentativa de transferência, né? Você convive com o meu filho muito mais tempo do que eu, então resolve os problemas dele aí. Conversa com ele, discute. Muitas vezes os pais, eles veem uma pequena parcela, né? Porque o adolescente ele é um ser social. E muitas vezes em casa ele está com os amigos no celular ou num jogo online. Então as possibilidades de interação com a família, enquanto eles têm tempo para estarem juntos, elas são possibilidades mais limitadas. Enquanto que na escola, o aluno está vivendo lá, com a galera dele. Quando eles têm interação em casa, né? Sim, quando tem.
Às vezes não tem. Às vezes tem, é o básico, né? Comer alguma coisa junto, ou só aquela conversinha de corredor, onde você está indo, de onde você está vindo. Então, muitas vezes, o adolescente ele está vivendo na totalidade das relações humanas dentro da escola. E por conta disso, muitos pais acabam esperando certas ações da escola, e a escola não vai agir, né? Não vai agir com relação à educação do adolescente, ou tomar decisões que vão implicar na sua vida futura. Isso tudo são os pais, é a família que tem que fazer. Qualquer situação que a gente percebe que começa a ficar essa transferência de responsabilidade, a gente tenta pausar. Como? Chamando a família para a escola, chamando o adolescente para conversar. A gente precisa estreitar esses laços, pelo menos no âmbito escolar, a gente precisa aproximar a família da realidade do adolescente na escola, ou apresentar alguns caminhos para os adolescentes dentro da própria escola, mas a responsabilidade total a escola nunca vai ter, nem deveria, né? Você já teve algum desafio com alguma família que chegou lá, que você teve problema, que você teve que chamá-los na escola por conta do filho, alguma situação desse tipo? Que tipo de desafio você teve? Como que você lidou com isso? Isso é muito comum, né? É difícil eu pensar em apenas um, porque são muitas questões. Às vezes a gente percebe que o adolescente está com alguma questão porque está indo mal na escola. Foi mal numa prova, não é um aluno que tem um perfil de que vai mal, mas está indo mal. Então a gente chama a família para tentar identificar. E muitas vezes, quando a gente consegue relatar certas coisas para a família, aí tem aquele clique numa reunião. Nossa, aconteceu um negócio aí no final de semana, será que é isso que está impactando ele? Que a família também não percebeu. Que a família não percebeu. E o adolescente, às vezes, ele percebe, às vezes ele não percebe, às vezes ele não quer incomodar a família. Então, ele tenta segurar... Mas isso não é falta de uma conexão ali, uma comunicação mais assertiva dentro de casa? É difícil dizer, pode ser que sim. Pode ser que não. Às vezes os adolescentes muitos tendem a ficar muito introspectivos. E muitos não conversam com os pais porque eles não querem preocupar os pais. Tem os que não querem conversar porque não querem ser julgados, não querem tomar sermão, mas tem muitos que não conversam porque não querem só preocupar a família com certas questões que eles acabam tentando lidar sozinhos, resolver sozinhos. E o resolver sozinho para o adolescente ele é muito complexo, né? Porque ele ainda não, ele às vezes até acha que ele tem, mas ele não tem ferramentas para conseguir resolver alguns conflitos internos ou conflitos sociais. Ele precisa de apoio da escola, precisa especialmente do apoio da família. É complexo, mas a escola pode tentar fomentar entre o adolescente e a família um bate-papo um pouco mais sincero, ouvir sem julgamento, e depois a gente tenta pensar aí nos planos de ação, mas acho que isso seria bem bom, né? Eu creio eu não sou um especialista do assunto, mas eu acho que tem muita desconexão quando existe algum tipo de problema nesse âmbito. Quando o filho não quer falar ou a filha não quer falar com o pai por algum motivo, ou não quer incomodar, ou simplesmente não quer falar, ou está introspectivo, talvez seja um pouco falta de comunicação dentro de casa mesmo. Porque se tem um papo bem aberto, tem aquela relação, ou até o pai ou a mãe já pega na hora, tá acontecendo alguma coisa com meu filho ou com minha filha, né? Então tem muito esse lance aí da comunicação. Agora tem o outro lado, que é eles se fecharem entre o grupo de adolescentes, que eles criam uma personalidade coletiva, né? Então cada grupinho específico pensa de uma forma. Como que a gente pode lidar, eu falo a gente como sociedade, como que a gente pode lidar com esses grupinhos? Tem o grupinho do videogame, tem o grupinho da zoeira, tem o grupinho da militância, enfim. Como que a sociedade em geral, agora falando de um modo mais abrangente, pais, os adultos, como que a gente pode lidar com esse tipo de situação e como que é isso dentro da escola, se vocês têm muitos casos disso? Com certeza. No nosso caso, a escola é pequena, então os grupos acabam não sendo tão diversos assim. Mas em qualquer contexto que envolva grupo de adolescente, eles procuram grupos, né? Eles procuram pessoas que compartilham afinidades ou gostos parecidos. O adolescente ele é um ser social, ele é um ser totalmente social. E a questão é que eles estão numa fase que
eles estão saindo daquele pensamento de que a família é o centro do universo deles, e eles estão procurando novos centros, novas conexões, né? Você falou disso agora há pouco, essa questão de o adolescente se sentir constantemente desconectado, é porque nem ele sabe exatamente o que ele quer. Então, procurar grupos acaba sendo um pouco mais fácil e confortável para ele do que forma de procurar. pertencimento também. Com certeza, Uhum. com certeza. E o adulto, acho que ele precisa, principalmente os adultos que têm adolescentes em casa, eles precisam tentar mapear isso aí. Meu filho está se conectando com esse grupo de pessoas, por quê? O que eu posso falar sobre ele para eu poder entender por que ele está buscando aquele grupo em especial? E aí requer um trabalho dos adultos também, requer um trabalho da família para conseguir entender quem é esse ser aí, o que ele está buscando nesses grupos sociais que ele começa a encontrar. Agora, o que você diria para os pais dos adolescentes que meio que negligenciam essa educação dos filhos, que terceirizam essa educação dos filhos? O que você pode dizer que eles podem pegar para eles dar um clique assim na ideia deles, falar, pô, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou agindo corretamente? O que você pode indicar para esse pessoal que está em casa? Ó, você que está terceirizando, você que está negligenciando a educação do seu filho, talvez um caminho assim você possa melhorar a sua comunicação, enfim. O que a gente pode trazer de legal para esse público? Eu acho que tem que ter um interesse genuíno em entender quem é esse adolescente. Quem é essa pessoa? O que ela gosta? O que ela quer fazer hoje? O que ela quer fazer no final de semana? Tendo esse interesse genuíno, você não precisa ser especialista em adolescência, não precisa ser especialista em educação parental. Só precisa estar ali, né? Presente. Só precisa estar ali e querer ouvir. A gente sabe, nós temos grupos de amigos, nós temos familiares, a gente sabe como agradar um, a gente sabe o que a gente não pode falar que vai irritar o outro, a gente sabe exatamente o que a gente quer falar para irritar o outro. Então a gente consegue ter essa percepção. Perceba o adolescente, ouça o adolescente, quem ele é, o que ele gosta, o que faz ele se sentir com medo, o que faz ele se sentir feliz, o que faz ele se sentir receoso, e parte daí. Eu acho que a comunicação ela é a base para qualquer reconexão ou qualquer relação de qualidade começa com a comunicação. E às vezes a comunicação não é como eu e você aqui estamos conversando, você pergunta, eu respondo e a gente tem essa troca. Às vezes é um olhar, às vezes é uma coisa que eu falei que o adolescente está se comportando diferente, ele não quer entrar naquele assunto. Eu acho que estando aberto, com o espírito livre para realmente conhecer aquela pessoa, o que interessa, o que motiva, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir coisas bem interessantes com eles. Muito legal. E a gente vem fazendo um trabalho nesse âmbito de tentar produzir uma relação mais saudável dentro das casas, principalmente para a geração Z, para despertar mesmo, dar um clique, é muita tela, muita distração. Já chegou para você, por exemplo, alguma mãe, algum pai desesperado, tipo, eu não sei mais o que fazer com meu filho, não consigo mais nem se comunicar, a gente não tem mais conexão. Já chegou algum caso desse tipo para você? Como que foi a reação? O que vocês tramaram ali? O que vocês planejaram para resolver isso? Já chegou sim. E no caso da escola, quando chega um assunto na escola, é porque ele já está numa proporção estratosférica. Então, quando uma mãe, um pai vem pedir algum conselho ou tentar entender como pode ajudar o adolescente com alguma questão que está acontecendo em casa, é porque o problema escalonou muito já. De modo que nem os pais conseguem enxergar onde começou ou uma solução para sair desse conflito. Não vou dizer 100% das vezes, mas 90% das vezes, eu acho, sendo assim, até um pouco exagerada. A gente vai ter que falar de tempo de tela, rede social, conexão do adolescente dentro de casa, mas com pessoas fora de casa. Hoje, eles têm questões, eles têm problemas, eles têm medos, eles têm inseguranças. Eles vão direto se conectar com um grupo ou com uma comunidade. Eles querem soluções que estão um pouco mais afastadas fisicamente deles. E os pais, eles deveriam pegar essa responsabilidade para si. Então a gente vem num distanciamento aí entre os pais e os adolescentes que vem numa crescente. A gente tem uma maneira de contribuir, uma maneira legal, uma maneira institucional, educacional, enfim, de várias formas. E o canal Geração
ele quer trazer isso cada vez mais para dentro das casas, para dentro das famílias, para dentro da vida dos adolescentes. Depois você vai me responder até se é um problema de geração, mas o que a gente identifica é que vem numa crescente, pais desesperados que não sabem mais o que fazer, e a gente busca soluções. A gente vem tratando de um trabalho socioemocional para trazer mais educação nesse sentido, trazer mais consciência, mais presença, menos telas, mais parte física, emocional. E você acha importante esse trabalho, por exemplo, que o Geração vem trazendo, um trabalho ainda, obviamente, embrionário, mas é uma iniciativa que a gente bota muita fé nisso, a gente está muito animado com essa onda que a gente está criando, com essa comunidade que a gente está criando, que é trazer essa consciência para os pais, essa consciência para os adolescentes. Então eu acho que precisa disso. E o que você acha que a gente pode contribuir? E se é muito legal esse tipo de trabalho dentro, eu acredito que vai contribuir demais com as escolas e com as famílias. Mas qual a sua visão em relação a esse trabalho que o Geração vem fazendo? Eu acho sensacional. E eu acho absolutamente imperativo que isso aconteça, porque é um trabalho que claramente vai trazer os adultos que estão amparando a educação desse adolescente para um papel mais protagonista, né? Muito se fala do adolescente, muito se fala dos problemas da adolescência, do mundo das drogas, da depressão, do acesso fácil a tudo na internet, mas pouco se fala do nosso papel, o que a gente pode fazer para trazer esse adolescente para nós. Então, acho que tem bastante potencial e eu acho que o caminho é esse, porque é sempre um meio a meio, né? O adolescente, ele está aprendendo a viver na sociedade no sentido de que tem algumas regras que eu tenho que engolir, tem algumas coisas que eu vou ter que fazer. Um belo dia eu vou ter que ter um emprego, eu vou ter que ganhar dinheiro, eu vou ter que criar uma família ou não, mas eu vou ter que me sustentar. Ele já tem tudo isso meio latente nele. Mas e do outro lado, como a gente pode amparar todo esse processo? Né? Como que a gente pode se conectar mais com eles? Dois corpos não habitam o mesmo lugar. Então, onde está entrando a tela, onde está entrando a internet, o que está faltando? Como que a gente pode trazer para ele oportunidades de troca, oportunidades de pertencimento, oportunidades de lazer? Então, eu acho que o Geração ele vai fomentar aí uma troca bem interessante entre os adolescentes e os pais, as famílias, né? Enfim, E é essa a ideia que a gente quer mesmo. A gente quer pegar o adolescente pelo braço, assim, obviamente no sentido figurado, dar um chacoalhão, falar, vamos lá, meu brother, você tem potencial, vamos lá, minha amigona, você tem potencial. A vida é isso aqui, vamos colocar esse trem no trilho, vamos seguir, porque tem muita vida pela frente. É normal a gente ter esse monte de confusão mental de vez em quando. É normal não saber o que quer, acordar, ficar uma semana, o que eu estou fazendo aqui? Isso é completamente normal, isso vai acontecer em várias etapas da sua vida. Acontece até hoje, inclusive. Às vezes a gente acorda mesmo meio sem saber, porra, o que está acontecendo, né, no mundo? E isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Que aí entra a inteligência emocional. São coisas que a gente traz aqui também, ferramentas que a gente traz, assuntos que a gente traz, pessoas que trazem um pouquinho de testemunho, que vai ensinar quem está em casa a lidar melhor com essa situação, além de outras situações que o Geração vai aplicar para essas famílias, aplicar para os adolescentes e trazer isso de uma forma, sabe, mais tranquila, não diria mais lúdica, mas assim, de uma maneira leve, sabe? Sem ser aquela pressão, pô, mais uma coisa para eu aprender. Não. A gente vai encaixar no trilho, vamos seguir no trilho e vamos colocar isso daí para funcionar, né? Porque tem tanta coisa boa para fazer, né? E às vezes tem um talento ali, uma pessoa que pode ser um artista, um cara que pode ser um gênio da matemática, uma menina que pode ser uma cantora, enfim, são várias situações que podem estar dentro da escola e às vezes está dentro de uma casquinha ali fechada que não sabe o que faz, para onde correr, com quem falar. Às vezes nem dentro de casa ela consegue falar, pode ser até que fale pro melhor amigo, para a melhor amiga, mas eles não externalizam isso, né? Então é muito importante esse papel da escola, que eu acho fundamental, de entender, querer absorver cada vez mais, dar voz para os adolescentes. Vocês precisam falar, a gente precisa ouvir, e não só ouvir para reagir, né? E é isso que a gente quer trazer.
Agora, o que você pode dizer aí para as famílias que estão em casa, uma dica, uma ideia que possa melhorar, que possa trazer essa conexão de volta para casa, para a gente começar a entrar no trilho aí a partir dessa conversa que a gente está tendo? É um conselho muito difícil. E eu não tenho filhos adolescentes, mas eu imagino que se eles fossem adolescentes hoje eu não ia querer ouvir, mas eu acho que as famílias precisam desacelerar. O mundo hoje é muito frenético, a velocidade da informação, o trabalho, pelo menos aqui no Brasil, quanto melhor condições você quer dar para o seu filho, quer dizer que você vai vê-lo menos, porque você vai ter que trabalhar mais. Então, acho que o grande conselho é desacelerar. E quando você desacelera, você consegue ver o essencial, o básico. Devagar e sempre, né? Já dizia o ditado. É isso mesmo. Então, a geração de pais que a gente tem hoje é uma geração que trabalha muito, que quer dar o melhor para os filhos. Isso quer dizer, muitas vezes, que não vão conseguir ficar tanto com eles. Mas... E tudo é muito simples. Então, o adolescente está com um problema, o que você acha? A terapia vai resolver? Fono? Uma psico? Uma neuro? O que vai resolver? Não é dessa forma que você vai resolver. Pode ser que chegue nesse diagnóstico, mas primeiro, desacelera. Bate um papo, tenta acompanhar o adolescente por um tempo. O que será que está trazendo frustração? O que será que está trazendo essa desconexão? E de verdade, desacelerar um pouquinho a sua rotina, você vai conseguir ver muitas coisas. Porque o adolescente ele também é muito complexo, né? E tudo eles são muito intensos, tudo que eles gostam muito, tudo que eles odeiam muito, eles são muito intensos. Então, desacelerar para realmente conseguir enxergar esse adolescente, eu acho que a gente vai conseguir um trabalho bem bacana. E se você pudesse deixar, sei lá, escrever um texto para as famílias, que você colocaria nesse texto, nessa carta para... Olha, fiquem bem dessa forma, isso aqui vai ser legal para vocês. De acordo, baseado com todas as informações que você tem, de todas as famílias, são 400 famílias, não é qualquer coisa. Você ali lida com 400 famílias, são 400 soluções, mas principalmente 400 problemas. Vamos colocar 400 desafios, né? E falando de 400 famílias, pode ser 2 filhos, 3 filhos, então é muita gente envolvida. Dentro dessa sua bagagem, para finalizar, o que você pode ali para os pais? Olha, a gente sabe que não é uma receitinha de bolo, mas o que a gente pode trazer contextualizando tudo isso? Aquela velha frase, tudo passa, tudo passa. A vida é um sopro, é tudo muito rápido, então hoje você está numa fase mais atribulada com o seu filho, vai passar rápido. E aí, quando isso passar, você vai colher o quê? É o que você vai plantar agora com tudo isso que a gente tem falado agora. Então, desconecta um pouco das coisas, presta mais atenção, crie mais situações de diálogo, de comunicação. E aí, depois que as tribulações vão passar, você vai colher lá na frente uma família com uma saúde emocional muito melhor, um relacionamento mais saudável com os seus filhos. Então, acho que é puro e simples, é bem simples mesmo. As pessoas que complicam, né? O relacionamento interpessoal é mais simples do que a gente imagina, né? É comunicação, dá amor, dá atenção, dá carinho, e o resto das coisas a gente vai dissolvendo no dia a dia. Mas a gente tem o costume de complicar as coisas mais simples da vida, né? E para você que está aí com a cabeça atribulada, não sabe o que faz, mais uma vez, Geração Papo Reto Vida Real, o nosso videocast, segue lá. São vários assuntos, vários temas, várias abordagens, vários testemunhos de pessoas capacitadas, qualificadas, que sempre trazem alguma coisa que vai ressoar com você, com a sua família, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo. Então, se você ainda não curtiu, segue lá, compartilha. E eu quero agradecer a sua presença aqui de sair. A gente sabe que o dia a dia é complicadíssimo, né? Tem muita coisa para fazer, muita responsabilidade. Quero agradecer com essa sua contribuição que você trouxe aqui pra gente. Foi demais, foi riquíssima. Tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição para futuros bate-papos e também convidá-los para ir lá na nossa escola, levar todo esse projeto, divulgar a geração para os adolescentes e para as famílias. Com certeza vai ser um prazer, o pessoal vai se amarrar, eles vão adorar, tanto os filhos e eu tenho certeza que mais os pais do que os filhos. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Até a próxima.
Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Uma produção Simon Says Filmes.